Olá pessoal, mais uma vez eu vou mostrar essa videoaula para demonstrar o uso de um laço de repetição chamado while, né? Então estou aqui no seu Linux educacional, né, 3.0, vou abrir aqui utilitários e vou abrir um editor de texto chamado Kate, né? Se você não estiver utilizando o Linux educacional 2.0, utilize um editor de texto chamado Gedit. Se você estiver com seu Windows, você utiliza um editor de texto você utiliza o aplicativo chamado Kate. Bom, vou abrir o editor de texto e vou abrir aqui um programa já que eu deixei já pré-programado para nós trabalharmos com ele. Meu Prog 7.c. Bom pessoal, primeiro você tem que entender o que é laço de repetição. Laço de repetição, quando você usa esse termo dentro de uma programação, dentro de um programa de computador, entende-se como laço de repetição, como a capacidade de você fazer com que uma parte do código seja repetida por quantas vezes você desejar. Então, o laço de repetição que eu mostrei na aula passada foi o laço de repetição chamado for. O laço de repetição for, ele é mais adequado para quando você saiba quando você sabe com antecedência quantas vezes você quer fazer aquele processo de repetição. No caso do while, seria um laço de repetição que você não consegue determinar por quantas vezes, precisamente por quantas vezes vai ocorrer esse processo de repetição. Então, aqui no caso do while, aqui você já tem um processo comum, que é a declaração da variável inteira x, a declaração da variável inteira chamada segredo, atribuir o valor 5 para ela, e a declaração de uma variável inteira chamada soma. Aqui ele já vai te dar uma mensagem de cara, para sair do programa, para sair digite 5, ou seja, essa mensagem é para você sair do programa. E aqui tem um while, e o while aqui é um bloco do while que começou aqui e terminou aqui. Ele vai repetir esse bloco até que essa condição seja falsa. Qual o valor de x inicialmente? Aqui eu já vou declarar, vou falar que o valor de x inicial vai ser 0. Aí ele vai perguntar aqui para você, o valor, quando ele chegar aqui, então quando você declarou essa variável, atribuiu o x 0, declarou uma variável chamada segredo, recebeu 5, declarou uma variável soma, recebeu 0, ele vai mostrar para você essa mensagem na tela, para sair digite 5. Aí ele vai perguntar, enquanto x for diferente de 5, é para fazer o que? Executar o que está dentro desse bloco. Qual o valor de x inicialmente? 0. Então ele vai entrar aqui, ele vai mostrar a mensagem para você, digite um valor. Aí tem aqui o scanf, o valor que você digitar vai ser armazenado dentro da variável x, a variável x é um valor inteiro. Ele vai falar que a variável soma recebe o que existe dentro do soma, mais o que existe dentro da variável x. E o resultado dessa operação aqui vai ser atribuído à variável soma. Bom, aí ele vai voltar lá e vai perguntar se o valor que está digitado em x é diferente de 5. Se for diferente de 5, significa que essa condição aqui é verdadeira. Aí ele executa isso aqui de novo. Ou seja, ele vai executar essas três operações essas três linhas até que você digite o valor 5. É isso que ele vai fazer. Então, enquanto essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar o que está dentro desse bloco. Ele chega no final dessa linha e volta para cá. X continua diferente de 5, então ele vai executar todas essas linhas de novo. Chega aqui no final, ele volta para cá e pergunta se X ainda continua diferente de 5. Então, olha só, eu vou executar um programa aqui para que vocês tenham uma ideia. Vou chegar aqui até o final dele. Isso. Então, clear nessa tela. E vou lá, gcc-o. Vou salvar o arquivo, que esqueci de salvar o arquivo. Gcc-o tt espaço prog 7.c. Deu um enter, ele compilou normal. E eu vou lá, ./tt, para executar. Para sair, digite 5. Aí ele apareceu a mensagem, digite o valor. Que é o valor aqui, digite o valor. Eu vou digitar, por exemplo, 1. O que acontece? Quando eu pressionar Enter, esse 1 vai ser atribuído a quem? A variável x. Aí ele vai pegar e falar, soma, recebe o valor que tem em soma. Quanto é que tem em soma? 0. Mais o valor que tem em x. Quanto é que tem em x? 1, que foi 1 que eu acabei de digitar. Então ele vai falar que soma recebe 0 mais 1. Então soma vai ter 1. Vou dar um Enter. E ele pediu de novo, digite um valor. Por que ele pediu de novo para digitar o valor? Ou seja, por que ele executou essa mensagem de novo? Porque quando você digitou 1, depois que você digitou 1, ele fez essa operação do soma, chegou ao final do bloco aqui, e ele vai voltar para cá para o while. Ele vai perguntar se o valor que está em x é diferente de 5. Qual o valor que está em x? 1. 1 é diferente de 5? Condição verdadeira. Então ele executa de novo. Eu vou falar, aí ele pede, digite o valor. Eu digito 100. 3, 4, 8, e ele fica assim persistindo, digitando o valor, 2, 9, 0, e ele vai continuar pedindo o valor, até que eu digite 5. Quando eu digitar 5 lá dentro,
ele saiu do programa. Aí ele falou bem assim, soma dos números digitados é 132. Isso aqui foi só uma operaçãozinha que eu coloquei. Ele simplesmente está somando todos os números que você digitou. Ou seja, se eu pegar aqui e somar A1 mais o 100, mais o 3, mais o 4, mais o 8, mais o 2, mais o 9, mais o 0, mais o 5, eu vou achar 132. Né? Então, essa é uma operação básica do while. Então, se você abrir o bloco do for, então, o que eu falei para vocês? O while, eu não consigo controlar quantas vezes ele vai fazer esse laço aqui. Então, eu utilizo o laço de repetição, eu utilizo essa forma de repetição de código while quando eu não tenho a definição, a clareza de quantas vezes eu vou repetir esse código. É diferente de quando ocorre, por exemplo, com o for. Eu vou abrir o código do for que nós fizemos na aula passada. E aqui no for eu estou falando que ele vai ocorrer por 3 vezes, ou seja, quando i for igual a 0, quando i for igual a 1, quando i for igual a 2. Né? Por 3 vezes ele vai executar isso aqui. Então, quando eu quero contar alguma coisa, ou eu tenho uma ideia clara de quantas vezes esse código vai repetir, eu utilizo o for. Se eu não tiver essa ideia clara, aí eu vou utilizar quem? Eu vou utilizar o while, né? Esse aqui, que é o prong set. Então, while eu não sei quantas vezes esse código vai se repetir, enquanto no for eu tenho a ideia de quantas vezes esse código vai repetir. Então, você usa um ou outro, depende daquilo que você deseja. Se você tem a clareza de que quantas vezes vai repetir, você quer que repita esse bloco, você utiliza o for. Se você não tem essa clareza, você utiliza o while. Bom, pessoal, é isso aí. Até a nossa próxima videoaula.